Olá, tudo bem? Vamos falar sobre fundos de investimento? Os fundos são opções populares e acessíveis para quem deseja investir. Se você já ouviu falar deles, mas ainda tem dúvidas como eles funcionam ou se são a escolha certa para você, acompanhe este vídeo para entender tudo sobre os fundos. Como é a estrutura de um fundo de investimento? Basicamente, um fundo é uma forma de reunir recursos de diversos investidores para que sejam aplicados em conjunto. O gestor é o profissional que toma as decisões de quais ativos serão adquiridos com os recursos. Pode ser ações, pode ser títulos de renda fixa, títulos de dívida, imóveis ou outros fundos. O administrador é a pessoa responsável pela parte administrativa, pela parte burocrática do fundo de investimento. Nós vamos verificar agora que existem diferentes tipos de fundos e cada um deles possui uma estratégia e objetivos específicos. Vamos ver a questão dos fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa investem em títulos de dívida e são considerados de menor risco. Já os fundos de ações aplicam diretamente em ações de empresas, buscando maior retorno, mas também assumindo maiores riscos. Os fundos multimercado investem em diferentes ativos, ou seja, eles podem mesclar títulos de dívida e ações. E por fim nós temos os fundos imobiliários, que dispensa qualquer comentário, ou seja, são aqueles ativos, são aqueles fundos que investem em imóveis. Agora vem a questão importante. Mas como escolher o fundo certo para investir? Tá? Essa é uma pergunta que todo investidor deveria se fazer, não só em relação aos fundos, mas em relação a qualquer outro tipo de ativo disponível no mercado. Mas como escolher o ativo certo ou o fundo certo para investir? Então eu selecionei aqui 5 passos que eu considero importante, certo? E nós vamos comentar cada um deles para que você possa entender um pouquinho melhor cada um desses passos. Então no passo 1, é fundamental entender o seu perfil de investidor e seus objetivos. Ou seja, eu tenho que alinhar o meu perfil com os meus objetivos e tenho que alinhar o meu perfil de investidor com o nível de risco do fundo, para mim não correr riscos desnecessários. O segundo passo é verificar a taxa de administração do fundo. Nós verificamos agora ali na estrutura do fundo de investimento, que nós temos lá uma estrutura que são os investidores, o gestor e o administrador. O gestor e o administrador, eles fazem parte integral do fundo, ou seja, eles estão ali para prestar um serviço para aquela estrutura administrativa. Então, ao final do mês, eles vão ter que ser remunerados. Por quê? Porque eles estão trabalhando em prol dos investidores, que alocam os seus recursos financeiros dentro daquele fundo de investimento. Então, à medida que eles são remunerados, eles também vão estabelecer uma taxa de administração. Ou seja, a taxa de administração, ela é importante essa verificação. Por quê? Porque alguns fundos, eles são tributados.
com o imposto de renda. E aí, se eu tenho uma taxa de administração muito elevada, o que acaba acontecendo? A minha rentabilidade enquanto investidor também passa a ser afetada em razão da alta taxa de administração que é cobrada por aquele fundo. Então, é importantíssimo na hora de tomar a decisão de qual fundo investir ou de escolher um fundo para investir, verificar a taxa de administração que é cobrada. O terceiro passo seria analisar o histórico de rentabilidade. Por que é importante verificar o histórico de rentabilidade? Pelo histórico de rentabilidade, eu consigo verificar se o fundo está atingindo os seus objetivos. Ou seja, será que o fundo ele se propôs a atingir um determinado objetivo ou superar um determinado índice de referência? Se eu pegar a rentabilidade desse fundo e comparar a esse índice de referência, será que realmente esse fundo atingiu ou superou esse índice de referência? Ou mesmo que esse fundo de investimentos não tenha um índice de referência que ele esteja tentando atingir ou superar, eu posso aplicar sobre esse histórico de rentabilidade um índice de referência para decidir se vale a pena eu investir por meio do fundo ou se vale a pena eu adquirir um ativo em específico no mercado, seja ele de renda fixa ou de renda variável, ok? Então, essa comparação é extremamente essencial. O quarto passo, verificar o nível de risco do fundo. Ou seja, todos os fundos têm um nível de risco. Então, quando eu, investidor, comparo o nível de risco do fundo com o meu perfil de risco, eu sei se eu estou correndo mais risco ou menos risco. Porque se eu tenho um perfil conservador e estou investindo em um fundo de investimento com um nível de risco que seria para um investidor estrategista ou um investidor com um nível de risco maior, eu vou estar correndo um risco desnecessário. Então, essa avaliação é fundamental. Alinhar o nível de risco do fundo com o perfil de risco do investidor, para não se correr um risco desnecessário, certo? E o quinto passo é verificar se o fundo possui um benchmarker, certo? Então, dentre esses 5 passos, acho que os 4 primeiros passos ficou bastante claro. E o quinto passo é a questão do benchmarker. E nós vamos entender agora o que seria esse benchmarker. O benchmarker nada mais é do que o índice de referência. Eu até mencionei ele agora há pouco. Tá? Então, o que é esse índice de referência? O benchmarker é o índice de referência que o fundo busca atingir ou superar. Ou seja, o fundo, na hora de ser constituído, ele pode estabelecer a seguinte informação para o investidor. Investidor, se você colocar os seus recursos financeiros aqui com a gente, nós temos como índice de referência o CDI, a Selic, o Ibovespa, o IPCA, o S&P 500 ou qualquer outro índice de referência que eles queiram utilizar e que esteja disponível no mercado para ser utilizado como índice de referência. Tá? Então ele está dizendo para você, olha só, se você investir aqui com a gente vai buscar fazer todo o possível, ou estamos nos comprometendo em fazer todo o possível para atingir um índice de referência, certo? Vamos utilizar aqui como exemplo o CDI.
Ou seja, eu estou me comprometendo, sou o administrador e o gestor do fundo, eu estou me comprometendo com você que, se você investir com a gente, nós vamos buscar atingir a rentabilidade do CDI ou superar essa rentabilidade do CDI, mediante a aquisição dos ativos que vão proporcionar esse objetivo, em atingir ou superar esses índices de referência, certo? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai balizar a minha decisão. Porque se eu sou um investidor que tenho recursos na condição de adquirir um determinado ativo sem investir pelo fundo, eu posso optar por investir num determinado ativo que já vai me garantir a rentabilidade do CDI, da Selic, a rentabilidade do IPCA, certo? Ou mesmo superar. Vamos pegar aqui, por exemplo, um CDB que pague 105% do CDI. Não vale a pena eu investir num fundo que vai render CDI ou menos do que o CDI. Por quê? Porque se eu tenho um ativo que está me proporcionando uma rentabilidade maior e eu tenho recursos financeiros suficientes para poder adquirir aquele ativo que está me proporcionando uma rentabilidade de 105% do CDI, eu vou investir naquele ativo, em vez de alocar os meus recursos financeiros no fundo. Nós vamos ver isso no estudo de caso mais adiante, vai ficar mais claro isso para você, certo? Agora, tem fundos que estabelecem índices de referência, não atingem e não superam. Tem fundos que estabelecem índice de referência que conseguem atingir, mas não conseguem superar o seu índice de referência. Tem fundos de investimento que não têm um índice de referência, certo? Conseguem atingir um índice de referência. E tem fundos de investimento que não têm um índice de referência e conseguem superar o índice de referência. É impressionante, né? Mas acontece, certo? E nós vamos ver exatamente isso agora nesses estudos de casos que eu trouxe aqui para vocês, para apresentar para vocês. Então, veja só. Nenhum dos fundos de investimento que eu vou apresentar para vocês estabelece índices de referência a serem atingidos ou superados, tá? Então, em nenhum dos três cenários, eles possuem benchmarker, certo? E você vai ver a diferença em termos de comparação desses três cenários. Vamos verificar esse primeiro cenário aqui. Esse é um fundo que foi constituído no mês 4 de 2004, possui um patrimônio de mais de 30 bilhões, pelo menos até a data de 4/12 de 2023, tá? Que foi feito o levantamento desse fundo. Ele proporcionou uma rentabilidade de 487% para quem investiu lá no início da constituição desse fundo. Porém, se eu aplicar aqui um índice de referência, que nesse caso está sendo aplicado o CDI, eu consigo perceber o seguinte, que se eu tivesse investido em ativos indexados ao CDI com uma rentabilidade de 100% ou mais, o que é possível, diretamente adquirindo esses ativos no mercado, sem investir via fundo de investimento, no mesmo período eu teria tido um rendimento ou uma rentabilidade maior. Por quê? Porque o CDI se mostrou muito mais rentável do que o fundo, tá? Lembrando, esse é um fundo de renda fixa, classe previdenciária, que não possui um índice de referência a ser atingido ou superado. Mas isso
para mim, enquanto investidor, nada me impede em fazer o quê? Essa comparação. Por quê? Porque para mim é válida essa comparação, porque eu quero entender o seguinte: se eu detenho recurso para poder investir nos ativos indexados ao CDI, que pagam uma remuneração de 100% do CDI ou mais, então eu vou adquirir esses ativos em vez de investir no fundo, em vez de investir por meio do fundo de investimentos. Certo? Por quê? Porque eu vou ter mais retorno, eu vou ter um resultado melhor e com as mesmas seguranças que eu teria se fosse investir pelo fundo. Certo? Agora, se eu sou um investidor e eu não detenho os recursos no montante necessário para mim adquirir esses ativos indexados ao CDI, e o fundo me proporciona a possibilidade de um aporte menor, é evidente que eu vou optar por investir via fundo de investimento. Em vez de deixar o dinheiro parado numa conta corrente, numa conta poupança, eu vou investir nesse fundo porque ele vai me proporcionar uma rentabilidade muito próxima da rentabilidade do CDI, certo? Então, por isso que fazer a comparação gráfica é extremamente essencial. E mesmo que o fundo não tenha um índice de referência estabelecido, enquanto investidor, nada nos impede de a gente aplicar esse índice para fazer essa comparação e para a tomada de decisão de investir ou não pelo fundo de investimentos, certo? Vamos ao segundo cenário. No segundo cenário, nós temos um fundo de investimento multimercado, também de classe previdenciária, sem índice de referência estabelecido, ou seja, eles não têm o objetivo de atingir ou superar nenhum índice de referência, mas vamos lá, novamente, nada me impede de fazer essa comparação com algum índice de referência, ok? Esse fundo ele foi constituído no mês 8 de 2007, tem mais de 1 bilhão de patrimônio alocado, pelo menos até a data de 4/12/2023, certo? Proporcionou uma rentabilidade de 222%, certo? Porém, nesse caso, a diferença é muito maior, porque o CDI proporcionou 343% no mesmo período. A razão aqui pode ser a seguinte: como ele é um fundo multimercado e dependendo do percentual de ativos de renda variável e renda fixa ou algum outro tipo de ativo que ele tenha dentro desse fundo, alguns ativos podem ter se desvalorizado de forma significativa, e isso pode ser percebido pela oscilação gráfica ali, aonde que você percebe que aonde ele se valorizou, se desvalorizou, aonde ele permaneceu lateralizado, certo? Então, em razão dessa diferença de ativos dentro da estrutura do fundo, ele vai apresentar uma volatilidade maior, tá, do que a gente viu no fundo anterior, onde ele tem uma linha ascendente, tem algumas variações, mas não tão significativas quanto nesse caso. Outro fator importante que nós devemos atentar-nos com relação a essa observação gráfica aqui é aquilo que eu mencionei: alinhar os objetivos e alinhar o nível de risco ou o perfil de risco do investidor em relação ao nível de risco do fundo. Porque veja só, dependendo do local ou do momento gráfico que eu entrar investindo nesse fundo de investimento, e eventualmente por uma razão e outra, por algumas circunstâncias, por circunstâncias que possam acontecer ao longo do tempo,
eu necessite do recurso financeiro e tenha que sair da operação, eu posso sair com prejuízo. Então, nesse cenário aqui, se eu não estou muito bem ciente do que eu estou fazendo, eu posso, por exemplo, entrar em um momento onde o fundo está com uma alta valorização e, de repente, sair com uma baixa valorização de suas cotas. E aí eu tenho que vender isso e sair com perdas desse fundo. Então, isso é importante. Isso pode acontecer com outros ativos financeiros se você investir diretamente em um ativo financeiro específico. Tá? Isso também pode acontecer. Mas aqui é importante alinhar o perfil de risco do investidor com o nível de risco do fundo para que você não corra esse risco desnecessário de, por uma eventualidade, necessitar do recurso financeiro e aí, assim, acabar saindo com prejuízo. Ah, mas esse fundo, ao longo do tempo, ele pode se mostrar muito mais rentável do que o fundo anterior. Sim, mas aí é que vem a questão. Você não tem como você prever as condições futuras suas, a menos que você diz assim, não, esse dinheiro aqui, sob qualquer circunstância, sob qualquer hipótese, eu vou utilizar ele. Então ele vai ficar aí nesse fundo e eu só vou resgatar ele com certeza absoluta no momento em que ele está acima do meu preço de entrada, acima do valor de entrada. Aí perfeito, sem problema nenhum. Agora, se você está colocando aquele dinheiro que eventualmente, de repente, você possa necessitar, isso pode te ocasionar um problema e você sair com prejuízos, certo? Então, só essa observação importante a ser feita em relação ao alinhamento do perfil de risco com relação ao nível de risco do fundo também, certo? Vamos agora fazer uma comparação entre os dois fundos e o CDI. Se nós olharmos aqui para esse gráfico, nós percebemos que o fundo multimercado se mostra menos eficiente do que o fundo de renda fixa, tá? E, consequentemente, o CDI se mostra muito mais eficiente no mesmo período analisado do que ambos os fundos, certo? Vamos agora ao terceiro cenário. Aqui eu também estou trazendo um fundo de renda fixa, certo? Que não possui um índice de referência a ser atingido ou superado. Porém, esse fundo aqui, ele se mostra muito mais eficiente do que o CDI. Então, comparando no mesmo período, tá? Os três fundos, nós percebemos que o fundo de renda fixa ele está abaixo do fundo multimercado, ele está abaixo do CDI e ele está abaixo desse fundo de renda fixa que está no topo, que está acima da linha do CDI, aquela linha azul ali no meio. E nós percebemos que o fundo multimercado, em alguns momentos no período analisado, ele se mostrou muito mais eficiente do que esse último fundo, certo? Porém, o período mais longo agora, ele está se mostrando menos eficiente, inclusive menos eficiente do que o fundo de renda fixa analisado por primeiro. Então, nesse caso desse fundo, ele também não é um fundo que tem um benchmarker, mas por muito provavelmente ele ter uma gestão mais ativa, ele se mostra muito mais rentável, muito mais eficiente do que o CDI, certo? Agora,
vamos imaginar o seguinte: se eu sou um investidor e eu tenho recursos suficientes para investir em ativos indexados ao CDI, que me proporcione uma rentabilidade de 100%, vale mais a pena eu investir nos ativos, adquirindo os ativos de renda fixa independentemente, ou vale mais a pena eu investir no fundo? Nesse caso em específico, vale muito mais a pena eu investir no fundo. Por quê? Porque ele se mostra muito mais eficiente do que o CDI. Então, estrategicamente, nesse caso, eu me juntando com inúmeros outros investidores e tendo um gestor ativo nesse fundo, fazendo um trabalho ativo, ele vai se mostrar muito mais eficiente. Lembrando, claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aí vem um outro fator importante, que é a questão do acompanhamento constante, tá? Em termos comparativos gráficos, do momento que você entra dentro desse fundo para a sequência, para que você possa realmente optar em continuar no fundo ou eventualmente fazer uma saída estratégica, certo? Por quê? Porque se o gestor for trocado, se o gestor não for mais um gestor tão ativo, o que acaba acontecendo? Ele não vai se mostrar mais tão eficiente. Então, a minha rentabilidade também está comprometida. E nesse caso, vale mais a pena eu fazer uma saída estratégia e partir para outro investimento, certo? Do que eu permanecer ali acreditando que algo vai proporcionar um milagre e eu vou continuar tendo uma rentabilidade explosiva. Não é assim que funciona no mercado, certo? Então, nesse caso em específico, valeria muito mais a pena eu investir via fundo do que adquirir ativos de forma independente no mercado, certo? Então, aqui nós estamos alinhando a estratégia do perfil do investidor com o nível de risco do fundo. Então, essas informações são extremamente importantes na hora de você decidir por investir ou não em um fundo ou em qualquer outro tipo de ativo financeiro, certo? Investir em fundos pode ser uma excelente forma para iniciar seus investimentos ou para diversificar o seu portfólio. Mas a questão é que você tem que se lembrar de que o melhor fundo é aquele que se alinha com suas metas, objetivos e tolerância ao risco, certo? Então, por isso que eu sempre saliento a importância de você ter um profissional capacitado para poder te orientar, para poder te auxiliar na hora de você fazer os seus investimentos. Por quê? Porque isso vai ajudar a mitigar riscos. Isso vai ajudar a proporcionar eficiência para os seus investimentos. Isso vai ajudar a proporcionar uma assertividade maior com relação aos seus investimentos. Então, vale a pena, antes de você fazer qualquer movimento no mercado financeiro, em qualquer tipo de investimento, vale a pena você conversar com um profissional da área para poder te auxiliar, para poder te orientar. E eu gostaria de me colocar à sua inteira disposição para poder te ajudar, para poder te orientar a tomar as melhores decisões e a estabelecer as melhores estratégias de investimento. Então, eu me coloco à sua inteira disposição para poder te auxiliar nos seus investimentos e para esclarecer eventuais dúvidas que ficaram em relação aos fundos de investimento. Teria muito mais conteúdo para a gente falar sobre os fundos de investimento, mas por hora é importante essa compreensão para que você possa tomar
as decisões ou fazer as análises que você achar pertinente na hora de fazer os seus investimentos. Espero ter contribuído com o seu conhecimento, com informações e, mais uma vez, me coloco à sua inteira disposição para poder te auxiliar na hora dos investimentos. Aguardo o seu contato.